Saiba qual foi a proposta que o Palmeiras fez ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola. Já o Palmeiras encontrou um bom zagueiro no futebol inglês e as negociações estão em andamento. Para completar, bora te atualizar ainda sobre Facundo Torres. O atacante do Palmeiras virou alvo de especulação em Portugal. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e um destaque na Copinha, que é alvo de vários clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e bora direto pro giro de notícias para contar que a Juventus da Itália entrou na disputa com o Palmeiras por Thiago Almada. A velha senhora entende que o meio atacante argentino, que perdeu espaço no Atlético de Madrid, é super interessante. Já contei para vocês pela manhã que o Atlético de Madrid e o Almada recusaram a primeira proposta feita pelo Verdão. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrique, o centroavante, de 19 anos de idade. Ele pertence ao Ibrachina e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrique foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrique, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. E se tem craque em campo, tem churrasco completo na grelha. Em dia de jogo vai de hambúrguer, linguiça e costela para marcar um golaço. Manda brasa é Perdigão na Brasa. Tô deixando o QR Code para você conhecer toda a linha de produtos da Perdigão. Perdigão na Brasa, o churrasco oficial da Copinha. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica. Vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras. Mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá, mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro, mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a Minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as 2 equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo. Expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luiz abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Hora de falar sobre o Fluminense e também sobre Savarino. Nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo.
O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com o Almada seguem bem complicadas. O meio-atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio-atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo, com 6 meses de duração, até julho, e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Fala rapaziada, beleza? Muita informação atualizadas aí do Verdão para você ficar antenado, super atualizado nas últimas notícias do Palmeiras. Peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal ativando o sinal das notificações para não perder conteúdo nenhum assim que a gente vem postado por aqui, combinado? Então rapaziada, dá só moral pra nós aí. Essa especulação de Thiago Almada, cara, seria uma baita de uma contratação se o Palmeiras conseguisse fechar. Mas enfim, vamos ficar atentos sobre o que está acontecendo no desfecho dos acontecimentos para a gente saber se vai dar certo ou não. Valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.